Olá, turma! Bem-vindos a mais uma videoaula referente às correções das atividades realizadas nesta semana. Exercício 1. Considerando os exemplos que vocês viram, na aula, resolva as multiplicações a seguir. Para resolvermos uma multiplicação de decimais, nós, primeiro, efetuamos o cálculo para colocar a vírgula no resultado, ok? Então, montamos aqui a conta normal, fazemos a multiplicação, 3 vezes 4, 12, sobe 1, 3 vezes 5, 15, com 16. Para colocar a vírgula no resultado, nós contamos as casas decimais que tem nos números. Então, aqui eu só tenho uma casa decimal, então eu só vou ter uma casa decimal no resultado também, tá? Na letra B, resolvemos, então, aqui a multiplicação normalmente. 8 vezes 3, 24, sobe 2. 8 vezes 6, 48, com 2, 50. Não esqueçam de colocar aqui ou mais ou zero, né? Tem gente que tá esquecendo e começa a multiplicação já aqui. Não pode, tá bom? Então, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Faço a soma. Quando eu for colocar a vírgula, não podemos esquecer que nós temos aqui duas casas decimais, né? Nós temos que considerar todas as casas decimais que tá aqui na continha. Então, nós temos duas. Então, eu conto uma, duas e coloco a vírgula. Então, a resposta é 17,64. Na letra C, resolvemos aqui a conta, né? 2,57 vezes 1,4. No resultado, nós vamos contar aqui quantas casas decimais? 1, 2, 3 casas, né? Para depois colocarmos a vírgula. Então, é 3,598. Na letra D, 0,75 vezes 1,8. Fazemos o cálculo, né, aqui normal. Não esqueça que conta de dois algarismos tem um maisinho aqui, ou zero, né? E resolvemos a adição. Contamos todas as casas decimais que estão envolvidas aqui na conta. Então, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. E contamos aqui a partir do final, ó. 1, 2, 3 casas decimais. Temos 1,350 ou 1,35, que é a mesma coisa. Exercício 2. Ao voltar para casa, Mônica percebeu que seu automóvel estava com pouco combustível. Por isso, parou em um posto para abastecê-lo. Nesse posto, o litro de gasolina era comercializado a R$ 4,055 e o litro do etanol a 2,625, como mostra na imagem abaixo. Então, pessoal, quando se trata de postos de gasolinas, nós sempre vemos mais casas decimais, né, nos preços. Isso é comum mesmo. E ao fazer o cálculo, né, de quantos litros, quantos reais a pessoa vai gastar, sempre consideramos todas as casas decimais. Então, ó, sabendo que seu automóvel é flex, veículo de combustível duplo, etanol ou gasolina, quanto ela gastará se escolher colocar 24 litros de gasolina? Então, aqui eu tenho um cálculo, né? Primeiro eu quero calcular a gasolina, aqui, ó, 4,055 vezes a quantidade de litros, para eu saber aí quanto que ela vai gastar. E depois, se ela colocar essa mesma quantidade, né, só que de etanol. Então, a resolução do cálculo é como nós fizemos aqui na 1, né? Faço as multiplicações normal, conto as casas decimais para colocar no resultado. Como estamos falando de dinheiro, então aqui nós podemos colocar R$ 97,32 para a gasolina. E o etanol, nós podemos colocar R$ 63, né?
63,000 é a mesma coisa que 63,00, tá bom? Exercício 3. Aqui no exercício 3, nós temos as divisões de números decimais. Pessoal, sempre igualo as casas primeiro, para depois fazer a divisão, tá? Senão, vocês confundem aí os resultados. Então, olha na letra A. Eu tenho aqui uma casa decimal, né? 4,5. O 3 não tem vírgula. Bom, mas se eu quero igualar as casas, eu tenho que aumentar uma casinha aqui também. Se eu não tenho vírgula, eu vou acrescentar o zero, né? Então, aqui, na verdade, eu vou dividir 45 por 30. Faço a divisão, vamos lá. 1 vezes 30 é 30, subtraindo eu tenho 15. O 15 não dá para dividir por 30, então nós acrescentamos o zero e colocamos a vírgula, né? Ficando 150. 5 vezes 30 é 150, consegui zerar aqui o resto. Na letra B, eu já tenho aqui 2 casas após a vírgula, né? E o 5 tá sozinho. Para eu igualar as casas, é só acrescentar o zero aqui, ó. 2 zeros, por quê? Por que 2? Porque eu tenho 2 casas, né? Então, na verdade, aqui nós vamos dividir 645 por 500. Então, igualo as casas, retiro a vírgula e faço o cálculo da divisão. 1 vezes 500 é 500, faço a subtração, resta 145, que não dá para dividir por 500. Então, colocamos a vírgula e acrescentamos o zero. 2 vezes 500 é 1.000, restam 450. 450 não dá para dividir por 500, então eu acrescento um zero e não preciso pôr mais vírgula, tá bom? Né? Já coloquei. Faço 9 vezes 500, que é 4.500, zerei o resto. C. 14 dividido por 2,5. Aqui, a casa decimal está no divisor, né? Quantas que eu tenho? Tenho uma casa aqui. Então, eu acrescento um zero no 14. Então, eu tenho 140 dividido por 25. 5 vezes 25 é 125. Restam 15. Não dá para dividir. Acrescento zero. Coloco a vírgula, 6 vezes 25, 150, zerei o resto. D. Olhem a D, muitos confundiram. Na D, nós temos aqui 2 casas decimais. Então, eu tenho que acrescentar 2 zeros ao 42. Então, nós vamos ter 4.200 dividido por 112. Acrescentei os zeros, eu posso retirar a vírgula. 3 vezes 112 é 336. Percebam que eu pego aqui, ó, só o 420 para começar a divisão. Restou aqui 84. Como eu já tenho um zero aqui para descer, eu não preciso pôr vírgula no 3. Muita gente confundiu e colocou, né? Não preciso, porque esse zero já estava aqui, ó. 7 vezes 112, 784. A subtração vai dar 56. Agora, eu não consigo dividir e não tenho mais ninguém para descer, então, eu ponho a vírgula, tá? Coloco a vírgula aqui. 5 vezes 112, 560, zerei aqui o resto. 4. Considerando os exemplos, né, que já foram vistos aí nas aulas, vamos resolver agora estas divisões. Muito cuidado. Esses casos aqui incluem vírgula nos 2 números, no dividendo e no divisor. Como que eu vou igualar? Sempre observa qual tem mais casas decimais primeiro. Aqui, qual tem mais casas decimais? Não é este número aqui? Quantas casas ele tem?
Não são duas casas? Esse número aqui só tem uma. Então, ele precisa ter duas também para eu poder retirar a vírgula. Então, eu acrescento um zero aqui. Acrescentei o zero, eu posso retirar a vírgula. Então, eu vou dividir 182 por 130. Uma vezes 130, 130, restam 52. Não dá para dividir, aumento um zero, coloco a vírgula, tá? 4 vezes 130, 520. Zerei aqui o resto. Na letra B, olha onde tem mais casas decimais. Aqui, não é? Ó, aqui tem duas, aqui tem uma, aqui tem mais. Então, a outra tem que ficar na mesma quantidade que a que tem mais. Bom, aumentando um zero aqui, nós temos a mesma quantidade de casas decimais, eu consigo dividir, então, 1.125 por 250. 4 vezes 250 é 1.000, restam 125. Não dá para dividir, coloco o zero e a vírgula. 5 vezes 250, 1.250, resta nada, né? Zerou aqui o resto. C. Onde tem mais casas decimais? Aqui, ó, tá vendo? Aqui tem duas casas, aqui tem uma. Então, esta também tem que ter duas. Então, eu aumento um zero aqui na primeira, ó, aqui no dividendo. Então, vai ficar 350 dividido por 125. 2 vezes 125 é 250, sobram 100. Vou ter que pôr mais um zero e a vírgula. 8 vezes 125 é 1.000, zerou o resto. D. Então, na D, eu tenho aqui 4,5 dividido por 0,25. Onde tem mais casas decimais? Aqui no segundo número. Então, eu tenho uma, duas. Aumento um zero aqui no primeiro. Com a mesma quantidade de casas decimais, eu posso retirar a vírgula. Quando eu retiro a vírgula aqui, ó, esse zero já não vai ter mais função. Então, fica apenas o 25. 450 dividido por 25. 1 vezes 25, pessoal, aqui, cuidado, ó. Eu vou pegar só o 45, tá vendo? 1 vezes 25, 25. Restam 20, mas eu já tenho um zero para descer. Eu já tenho, então não precisa pôr vírgula aqui. Muitos colocaram. 8 vezes 25, 200, zerei o resto. Pessoal, é isso. Se ficou ainda alguma dúvida, podem me perguntar, podem me chamar, que eu vou estar à disposição de vocês. É isso. Então, até a próxima aula e um ótimo final de semana a todos.